Outros dizem assim, bom, eu não sou dizimista porque o que eu ganho não sobra. Bom, dízimo não tem a ver com o quanto você ganha. Não tem. Dízimo não é uma instituição humana, nem da igreja. Dízimo é uma instituição divina. A palavra dízimo, em qualquer idioma, significa 10%. Então, o que a Bíblia nos ensina é que eu devo ser fiel a Deus e Deus compromete em ser o meu provedor. Agora, se eu espero sobrar para ser dizimista, eu estou dizendo que para Deus é a sobra, é o resto. E não primícia. Dízimo não é sobra, dízimo é primícia. Há uma ansiedade que é resultado de problemas físicos, de constituição. Tem gente que tem uma índole ansiosa, tem gente que precisa de fato de orientação médica por causa da ansiedade. Mas boa parte da nossa ansiedade tem um fundo espiritual. É falta de confiança em Deus. É falta de descansar em Deus e deixar o futuro na mão de Deus. Por isso Paulo trata a ansiedade, como estou dizendo, não é toda ansiedade e não é sempre, mas Paulo trata o viver ansioso como sendo, ele não usa a palavra pecado, mas é que está no imperativo aqui na língua grega. Quando ele diz não andeis ansiosos, ele está dando uma ordem. Significa que se nós vivermos ansiosos, nós estamos desobedecendo. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão. Me fizeram uma pergunta, um colega de um amigo meu que conversa comigo em WhatsApp, ali de São Paulo. Este colega deste amigo meu, ele é religioso, fanático, e ele é fã número 1 do Hernandes Dias Lopes e do Augusto Nicodemos, né? Aí ele pediu meu contato para fazer uma pergunta para mim. E foi feita a pergunta em WhatsApp. E a pergunta foi a seguinte: Antony Galvão, você é o único ateu da internet que critica o Hernandes Dias Lopes e o Augusto Nicodemos. E você sabe que nem o Hernandes Dias Lopes e nem o Augusto Nicodemos nunca entraram em polêmica nenhuma. Eles pregam a palavra sólida e fazem o trabalho deles. Por que então que o senhor Antony critica esses dois? Aí eu respondi para ele: espera aí. As ideias do senhor Hernandes Dias Lopes e Augusto Nicodemos são intocáveis? Eu não falo do ser humano, eu falo de ideia. Aí eu falei para ele: o que eu critico não é o ser humano, não é porque ele fala manso, que ele prega manso. Eu critico a ideia religiosa e o besterol e o misticismo fantasioso. Inclusive, o Hernandes Dias Lopes é o que mais eu ouço por aqui, ó, nas mediações da casa, porque a minha esposa é fã dele. Coloca o celular com ele pregando do lado da pia quando ela está lavando o prato, ou então fazendo algum trabalho na casa, passando pano no chão, ela coloca lá, e eu tenho o maior respeito, eu deixo. Vejo que aquilo ali é uma fantasia, mas ela gosta. Aí não é por isso que não vou criticar as ideias do Hernandes Dias Lopes. Agora eu faço a pergunta também. Por isso que eu trouxe esse vídeo aqui. Eu dei a resposta para o colega do meu amigo lá e fiz esse vídeo aqui para deixar bem claro que eu critico a ideia, não a pessoa e nem a fé alheia da pessoa. Claro, essa questão polêmica, isso e aquilo, eu nunca vi os dois envolvidos. Se tiver algum envolvimento aí de alguma polêmica, manda para mim. Mas nunca. Mas eu pergunto: o que teria o senhor Hernandes Dias Lopes e o senhor Augusto Nicodemos de melhor que o Rodrigo Tripa, que eu chamo de Rodrigo Tripa também, criticando as ideias, o Malacheia,
o Morcego, Edir Morcego, o Valdemiro Sandiabo, o Marco Tá Lhe Enganando, o Agenor dos Truques, o RR da Mentira, o Napoleão Bestão, o Josué Bestão e outros que eu critico aqui. O que tem o senhor Hernandes Dias Lopes e o senhor Nicodemos de melhor que esses homens? Absolutamente nada. O que eu critico do senhor Hernandes Dias Lopes, que tem uns defensores do senhor Hernandes Dias Lopes, das ideias deles, que vem para aqui descer a ripa em mim, porque eu critico as ideias. O que eu critico é a fantasia de um livro que não funciona. Só tinha uma forma de eu não criticar nenhum. Eu critico qualquer um. Qualquer um. Só tinha uma forma de eu não criticar o senhor Hernandes Dias Lopes e o outro. Se eles fizessem se cumprir o que está escrito em Marcos 16, 17, 18 ali mais ou menos. Marcos capítulo 16. Os sinais seguirão os que crerem. Eu não criticaria se eles fizessem acontecer o que está escrito no Conto do Vigário, por promessa e por autoridade, que a fé remove montanha, e eu ver realmente algum tipo de milagre, algum tipo de coisa sobrenatural feita pelo senhor Hernandes Dias Lopes e o outro, coisa que não tem como explicar no meio da ciência. Tem? Não. Então é conversa fiada, cara. Conversa fiada. Fala bonito, fala bem, né? Tem muitas mensagens de autoajuda ali nas pregações deles, mas é besterol, é infantilidade. Eles falam muito de profecias, de cumprimentos de profecias, mas não faz se cumprir uma através deles. O cumprimento de quê? Do que está escrito, do que o Jesus prometeu. Ou seja, as ideias do senhor Hernandes Dias Lopes são intocáveis? Não. As ideias do senhor Nicodemos são intocáveis? Não. Eles, sim, seres humanos, são realmente intocáveis. Ou seja, eu falo em questão de não agredir a sua índole, a sua honestidade. Eu estou fora disso. Não estou falando disso. Não estou falando que eles são mau caráter, que eles são vigaristas da fé. Eu estou falando que as ideias desses homens não são diferentes das ideias dos outros, que esses, sim, os outros, sim, são vigaristas da fé na sua maioria, que ganham dinheiro às custas de pessoas através de uma propagação mentirosa. Porque quando você propaga uma coisa que você consegue provar que aquilo de fato existe, que aquilo de fato funciona, aí é outra coisa, cara. Aí eu não estaria aqui, eu estaria aqui elogiando. Eu estaria aqui pegando as pregações do senhor Hernandes Dias Lopes, do senhor Nicodemos e colocando lá em cima. Esses homens falam e garantem o que falam e se cumprem. E são os únicos dois que eu conheço. Eu ia estar aqui protegendo. São farinha do mesmo saco e tampa da mesma panela. Nada do que eles propagam de fato acontece. Fala o tempo todo de profetada, de profecias. Nada disso acontece. Eu já falei várias vezes que o meu trabalho aqui não é para ofender fé, não é para ofender pessoas, não é para ofender a religião de ninguém. Eu falo de um sistema. Agora, tem pessoas que não conseguem entender a minha linguagem. Mesmo porque o religioso é difícil realmente de articular uma coisa que está dentro do mundo real, uma linguagem real. Mas sim, eles querem só viver no mundo da fantasia. Teve um no canal Fé Felina lá que falou assim: você falou que não critica um Deus. Se você não critica um Deus, e qual é o Deus que você critica? Então existe um. Eu falei: você não é burro. Você não é burro. Quando eu digo que eu não critico um Deus, é porque se um Deus para mim não existe, não tem como ele ser criticado. Não é só um Deus, não, qualquer Deus de qualquer vertente. Agora existe o personagem. Existe a implantação humana, mental, na mente das pessoas daquele Deus. Existe uma gravura, existe um nome num livro. A existência está dentro do campo humano de pensamento, de ideia. Aí a crítica cabe. Agora, criticar um divino, uma divindade, não tem como criticar o que você sabe que não está em lugar nenhum. E não tem nem como se defender.
Eu já falei aqui em vídeo passado o seguinte: se você chegar em uma formiguinha, por menor que seja, andando, e levar o dedo ali perto dela, quando chegar perto ela corre, ela procura um lugar para se esconder, ou seja, ela reage. Qualquer ser vivo reage quando algo aproxima. Só que esse de Deus não reage nada, não existe reação, logo não está em lugar nenhum. Então como é que você vai criticar uma lenda? Agora você critica ideia. O senhor Hernandes Dias Lopes, eu não tenho nada contra o ser humano dele, eu já falei, minha mulher é fã dele aqui. Tem pessoas da família que... Hernandes, o doutor Hernandes Dias Lopes é o maior pregador que eu conheço. O senhor Augusto Nicodemos é o maior pregador que eu conheço. Besterol por besterol, fica com besterol. Agora, pra mim, tudo farinha do mesmo saco e tampa da mesma panela. Por que eu não vou criticar? Eu critico qualquer um. Agora, eu estou criticando, quando eu digo critico a pessoa, estou criticando a ideia da pessoa que propaga, em cima de uma tribuna. Você acha que eu vou acreditar numas ideias fantasiosas do senhor Hernandes Dias Lopes falando de Daniel? Falando de Daniel, das profetadas de Daniel, falando de Ezequiel. Falando que Ezequiel viu isso e aquilo, falando de Isaías. Cara, eu vou acreditar nisso, é coisa infantil. Porque Daniel nunca existiu, é um personagem. O Ezequiel muito menos. Alguns do Velho Testamento, alguns podem ter existido, mas a história é totalmente mudada para o livro que você chama de Bíblia. Não se tem prova nenhuma. Está escrito no Novo Testamento, do que você acredita, do conto do vigário, conto do pastor, do apóstolo, de qualquer merda. Está escrito, cara, que este Jesus do Novo Testamento, ele já deu autoridade. Ele já deu autoridade. Não é dom, não. De fazer coisas absurdas, como curar enfermo, ressuscitar mortos, levantar paralíticos, curar mudos e surdos. Ele já deu esta autoridade, e ainda muito mais, ele falou, e ainda farão muito mais do que eu. Farão as obras que eu fiz ainda mais. Você já viu o senhor Hernandes Dias Lopes fazer uma coisa dessa? Orar por uma pessoa de câncer e a pessoa rapidamente está curada e for constatada aí pela medicina? Já? Você já viu o senhor Augusto Nicodemos fazer alguma coisa dessa aí? Não. Então vai ser criticado, cara. Vai ser criticado. O resto é conversa fiada. Agora eu estou criticando a ideia. Eles vão para podcast, eles vão para tudo quanto é. Eles são ricos, eles têm dinheiro. Eles ganham também disso. Tem artigos publicados. E daí? Por que eu não posso criticar? Aí eu falei pro rapaz lá no WhatsApp, falei, moço, no dia que aparecer um pastor aí, um pastel de rodoviária que tem muito óleo e pouca carne, né? Muito óleo e pouca carne. No dia que aparecer um que consiga trazer a prova de que ele curou um amputado, pronto, de meio centímetro de dedo, e for comprovado pela própria medicina, aí eu trago aqui, boto a foto e digo assim, esse é o único que eu conheço. Antônio Galvão, você vai enganar a mim? Eu critico qualquer ideia religiosa de qualquer um. E não é só do senhor Hernandes Dias Lopes, não. Você que vem para aqui proteger os besteiróis de Hernandes. Eu conheço o doutor Hernandes, as pregações, você não deve falar isso dele, aquela coisa toda. Leva pra sua casa, cara. Ou então manda dinheiro no Pix pra ele, é o que mais ele quer. Vai pra igreja dele pagar dízimo e oferta, eu não tô nem aí, cara. Agora vem pra aqui, você tá defendendo, não é o Hernandes Dias Lopes, você tá defendendo, quando eu falo da ideia insana e fantasiosa de um livro que eu conheço. Eu fui pastor também, 25 anos lá. Tá? Quando você defende, você tá falando, você não tá defendendo ele, você tá defendendo uma lenda que ele prega, uma historinha de carochinha que ele prega, é isso que eu falo. Ele tem a firmeza dele de pregar do jeito dele, culto, um cara que faz de tudo ali para levar aquilo ali. Ele acredita naquilo que ele prega. Não sei também. Não sei, eu não posso garantir, mas eu acredito que ele acredita. Então, primeiro ele engana ele e ele engana as outras pessoas. Ele mente para ele e mente para as outras pessoas. E todo e qualquer religioso, independente de ser de qualquer vertente, todo é mentiroso. Agora, eu não estou dizendo que ele mente porque sabe que está mentindo. Existe a mentira que você mente sabendo para enganar pessoas, e tem a mentira que você mente para você sem saber que está mentindo.
E a religião, ela é campeã de fazer o ser humano mentir para ele mesmo. E mentir para outras pessoas. E quando isso é lucrativo, aí ele faz disso uma profissão. Aí, meu amigo, quando chega na barba branca e no cabelo branco do senhor Hernandes Dias Lopes e no senhor Nicodemos, vai ser difícil. Jamais um cara desse voltar atrás e dizer tudo isso é uma fantasia. A gente tá pregando tudo isso, mas ninguém tem certeza. Daniel, Abraão, Moisés, Davi e a puta que pariu, o Ezequiel, Paulo, Jesus, Pedro, e tudo. Não tem um que tenha prova que esses caras existiram. Vocês estão entendendo? Então eu critico qualquer um aqui. Eu fiz um vídeo um tempo passado aqui, trazendo uma crítica também à ideia do senhor Alejandro Bulhão, da Igreja Adventista. Aí teve um camarada, rapaz, você teve coragem de refutar o Alejandro Bulhão? Eu digo, se eu falo do Rodrigo Tripa, eu não vou falar do Bulhão. O que ele tem melhor do que o Rodrigo Tripa? Ele tem alguma coisa melhor do que o Rodrigo Tripa? Ele é melhor do que o Marco tá lhe enganando? Ele é melhor do que o Malacheia? Mesmo porque, eu vou dizer uma coisa pra vocês aqui, em questão de conhecimento do conto do vigário, eu vou falar uma coisa aqui. Conhecimento do conto do vigário, muitas coisas ali, e textos decorados na mente, não tem um, na minha opinião, isso é uma opinião minha, não tem um igual Silas Maracutaia, não tem um. O cara pra debater com o Silas Maracutaia tem que ter bala na agulha se for, pode ser religioso com religioso. Com ateu ele não vai debater com ateu, porque ele sabe que ateu leva pro o campo de prova, de desafio, ele não consegue, né? Ele não consegue. Então o que acontece, gente? Eu não tenho nada contra essas pessoas como seres humanos. E também como cidadãos na sociedade ali, pagando suas contas. Eu não tenho nada contra eles. Não tem nada a acusar esses caras. Deixando claro, agora eu tenho a criticar as ideias, que podem criticar as minhas também, sem me acusar. Vocês estão entendendo? Então tá aí o recado de Antônio Galvão. Quando eu criticar aqui, entenda. Eu já tô aqui há mais de 4 anos. Já passou de 4 anos aqui. Nunca tive uma advertência. Mesmo na época, no início que eu comecei, eu desabafei à vontade, fui pra cima, polêmica. Sabe por quê? Porque quem entende a linguagem de um crítico de ideia, não tem o que me punir. Eu tenho vários aqui que são seguidores aqui, que nem são ateus, são agnósticos ou ateus, mas tem agnósticos também que são da lei, da justiça. São policiais, tem advogados aqui que me curtem. Eu tenho um amigo que é advogado que conversa comigo lá no WhatsApp. Tem vários psicólogos, psiquiatras. E não tem um que diga, Antônio Galvão, você passou do rapaz, você... Porque eu não acuso ninguém. Eu não tô aqui pra ofender ninguém. Agora, eu critico ideia. Até quando não for crime criticar uma ideia, eu vou criticar. Agora, se um dia tiver uma lei aí dizer assim, olha, se você criticar qualquer ideia de um religioso, você vai preso. Aí agora eu deixo o canal de lado e vou buscar uma forma de fazer a lei rever isso aí. Que tá errado. É direito de expressão. Embora tem país por aí que não deixa você criticar uma ideia. Tem país por aí que eu não estaria aqui, tá? Mas a gente vê religioso criticando outro religioso e usando até de intolerância. Político critica político, jogador de futebol é criticado o tempo todo, jornalista é criticado o tempo todo. A ideia. Então a ideia, ela pode ser sim criticada. Agora, voltando, já encerrando aqui, eu não tenho nada a acusar do senhor Hernandes Dias Lopes, nem o senhor Nicodemos. Eu critico, boto, se possível, põe um apelido dentro da ideia religiosa. Para mim é um infantil adulto que tá ali pregando fantasia e não consegue provar uma bosta que seja, porque não consegue curar com a fé uma barata. E o texto tá dizendo, a Bíblia que eles acreditam, tá dizendo que se tiver fé semelhante ao grão de mostarda, desmonte, precipita-te para o mar, e o monte vai obedecer. E eles dizem e pregam por ter uma fé do tamanho de uma montanha e não conseguem mover um grão de mostarda. Se colocar um grão de mostarda na palma da mão e o senhor Hernandes Dias Lopes ou Nicodemos conseguir, através da fé, sair voando através da fé, esta sementezinha, aí eu volto aqui e digo assim, o cara é bom mesmo e errado sou eu. Fico por aqui, mas volto. Novos argumentos e novas indagações. Tchau. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia com Antônio Galvão.